Queridos irmãos, nós vamos nesta noite meditar na preciosa palavra de Deus, em uma palavra que colocamos como título, Andando segundo o Espírito. Antes de nós lermos o texto da nossa base para a nossa meditação, nós vamos pedir para colocar a nossa vinheta. E enquanto preparam ali, eu gostaria de dizer a todos que todas as quintas nós estamos estudando temas interrelacionados entre si, mas temas que dizem respeito às questões da alma, levando-se em consideração que assim como o nosso corpo pode se intoxicar com agrotóxicos, com hormônios que nós comemos em carnes, em peixes, com a poluição do ar, com álcool, com drogas, tanto as chamadas drogas lícitas, que são aquelas prescritas por médicos, como as chamadas drogas ilegais. E nós precisamos encontrar uma maneira de remover isso dos nossos corpos. Também as nossas almas, ao longo da vida, é possível que a gente vá acumulando ódio, raivas, amarguras, desilusões, decepções e tantas outras emoções e sentimentos negativos, e nós precisamos encontrar uma maneira de remover essas coisas da nossa alma. E nós estamos estudando a palavra de Deus, não apenas estudando, mas aplicando a palavra, porque a palavra traz saúde plena, saúde para a alma, mas também saúde para o corpo e saúde espiritual. O título, queridos irmãos, da nossa mensagem é Andando segundo o Espírito. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos neste capítulo. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 1. A preciosa palavra de Deus nos diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, com E maiúsculo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém,
não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Digamos todos, amém. Um segundo texto, na epístola primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23, que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, digam comigo, espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Digamos todos, amém. Queridos irmãos, na quinta-feira passada, nós falamos sobre como os seres humanos são feitos de espírito, digam comigo, espírito, e alma, e corpo. O primeiro, na ordem estabelecida pela palavra de Deus, é o espírito. O espírito é a parte do ser humano que pode se conectar com o Espírito Santo de Deus. No momento que nós aceitamos a Cristo, mediante um sinal, levantando as nossas mãos, ou mediante uma expressão que nós pronunciamos dizendo sim, eu quero, neste exato momento, ocorre um fenômeno espiritual. Neste exato momento, o nosso espírito, até então morto em delitos e em pecados, o nosso espírito, ele é vivificado. E a partir deste momento, ele passa a ser alimentado, nutrido e sustentado pela palavra de Deus. Por favor, levante a sua Bíblia e diga comigo, esta é a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ela é o pão que veio do céu. Ela tem o poder de sustentar o meu espírito. Amém? Glória a Deus. Em um dos momentos mais cruciais da história de Jesus aqui na terra, quando, após ser batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto,
E ali o Senhor Jesus entrou em um regime concentrado de oração e de jejum. Ao cabo de 40 dias ele teve fome. E Satanás apresentou-se diante de Jesus, dizendo: não passe fome. Você é o Filho de Deus. Você pode transformar essas pedras em pães e comer. Se tu és o Filho de Deus mesmo, então faça isso. E o Senhor Jesus foi buscar lá nas Escrituras de Moisés uma palavra de vitória contra a tentação. Ele buscou uma palavra em Deuteronômio capítulo 8 e versículo 3, que fala a respeito do relacionamento de Deus com o povo hebreu. E Deus disse, por meio da boca de Moisés, o seguinte: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Então, o espírito do homem é a parte que pode se conectar com o Espírito Santo de Deus. Uma segunda parte é a alma. A alma é composta pela mente, pela vontade e pelas emoções. Nós estudamos isso quinta-feira passada. Agora, queridos irmãos, a nossa alma, ela tanto pode pender para o espírito, como pode pender para o lado da carne. Já que nós somos espírito, alma e corpo. E o que é o corpo? O corpo é o corpo. É o invólucro da alma. O corpo é a carne. O corpo é essa dimensão física que nós podemos beliscar. É a dimensão do ser humano que trata do domínio físico. É a casa onde nós vivemos hoje, que veio do pó e ao pó tornará. Agora, é muito interessante que quando Paulo se refere à carne, ele não está se referindo a essa substância física. Ele está se referindo a aspectos morais e aspectos éticos da expressão do corpo. Paulo está referindo a uma área da nossa vida, uma área vulnerável, uma área a qual o poder do pecado e o poder do diabo pode ter acesso e pode assumir até o controle. Paulo está se referindo a um ambiente onde as obras que são próprias da natureza carnal são concebidas, são gestadas e são praticadas. Obras da carne, nós não vamos ler, mas que estão elencadas em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 até o versículo
21. Então, cada um de nós é a soma dessas três coisas: espírito, alma e corpo. E esses três, espírito, alma e corpo, estão interligados entre si. Existem rotas de comunicação entre o corpo e a alma, e entre a alma e o espírito. Na realidade, espírito, corpo e alma são coisas distintas. Cada uma delas, ou deles, tem a sua definição, tem as suas funções, porém, eles se completam e devem trabalhar em perfeita harmonia. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos pensar a nosso respeito nessa dimensão, não apenas numa dimensão de corpo e talvez de alma, como a maioria das pessoas lidam, mas numa dimensão tridimensional, ou seja, três partes que devem estar em perfeita harmonia. E aqui já não é apenas a Bíblia, mas a própria ciência diz que quando essas três partes não estão em perfeita harmonia, quando há desequilíbrio, começam a aparecer as consequências, que são doenças físicas e também doenças emocionais, doenças mentais, enfim. Então, irmãos, como eu disse na quinta-feira, eu gostaria de propor que nós passemos a pensar em nós mesmos e a pensar nas outras pessoas também, nessa dimensão. Ou seja, não podemos pensar em nós mesmos como um ser apenas físico, mas temos que pensar em nós e pensar nas outras pessoas como um ser espiritual, em primeiro lugar, mas que também possui alma e possui um corpo. Agora, existe uma ordem estabelecida na palavra de Deus. E essa ordem é espírito, alma e corpo. Essa ordem, queridos irmãos, tem que ser observada. O ser humano não é composto de corpo, alma e espírito. Ele é composto de, primeiro, espírito, segundo, alma e terceiro, corpo. O mundo que nós vivemos inverteu. As academias de ginástica e também as clínicas de estéticas que o digam. As publicações científicas e publicações outras, o rádio, a televisão, que o diga. E a Bíblia diz que nos últimos dias, isso seria assim. Que os homens e as mulheres estariam terrivelmente voltados para si mesmos. E quanto mais aquele dia, o dia do arrebatamento se aproxima, mais isso vai se intensificar.
Amém, irmãos? Então, a ordem correta, que é a ordem estabelecida por Deus na sua palavra, que é a ordem de importância no ser humano, é espírito, alma e corpo. Agora, queridos irmãos, vamos já direto para o nosso texto que nós lemos, que utiliza, queridos, começa com um termo, com uma palavra, que é o primeiro versículo do capítulo 8, começa com uma palavra muito importante. O texto diz, portanto. Portanto, é uma palavra que significa uma conclusão. É uma palavra que está dizendo, olha, de tudo que foi precedentemente escrito ou falado, de tudo que já foi apresentado, podemos entender que Paulo está dizendo, em Romanos capítulo 8 e versículo 1, olha, meus irmãos, como resultado de tudo que eu disse a vocês, em razão de tudo que eu escrevi antes, agora, ou seja, desde logo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em outra oportunidade, o apóstolo disse que a cédula acusatória, o libelo acusatório, foi desfeito, foi rasgado, foi cancelado por Cristo na cruz do Calvário. E no capítulo 7, irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava dissertando a respeito da luta entre a carne e o espírito. Porque de um lado, o espírito deseja predominar. Do outro lado, a carne deseja predominar. E o lado para o qual nós pendermos, esse lado é o lado que vai dominar. Agora, é muito importante que ao olharmos para nós mesmos e olharmos para os outros, nós possamos olhar como quem olha em um equipamento de laboratório. E por meio daquelas lentes, ele vê o que a olho nu não poderia ser visto. Então nós olhamos pela revelação do Espírito Santo, que está na palavra de Deus, nas Escrituras, para que nós possamos entender o que significa, o como um crente em Cristo ter a vida do Espírito Santo em si. Como está escrito no versículo 2, o Espírito Santo é o Espírito de vida em Cristo Jesus. Como já falamos para os irmãos, ao aceitar a Cristo como Salvador, imediatamente a pessoa é incorporada ao corpo de Cristo mediante o Espírito Santo. No momento do batismo, há uma conversão. No momento em que você aceitou a Cristo, você foi batizado no corpo de Cristo. É quando a pessoa ingressa no corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios, capítulo 12 e
e versículo 3. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. E aqui não há distinção, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos nós temos bebido de um Espírito, porque para Deus não há acepção de pessoas. E aqui, meus irmãos, quando Paulo diz que nós formamos um corpo, esse corpo é o próprio corpo de Cristo, e o corpo de Cristo tem o próprio Cristo como cabeça, e todos os remidos constituem os seus membros. E aqui Paulo está falando nos versículos seguintes, que a autoridade que governa esse corpo, ou melhor, a autoridade que governa o seu corpo, não era a lei, não era a natureza carnal, não era o pecado, e nem tampouco Satanás, mas a autoridade que governa o corpo de um crente em Cristo Jesus é a lei do Espírito de vida. Glória a Deus. Eu gostaria de falar duas coisas que são comuns, porque elas dizem a mesma coisa. A primeira coisa é que nesse texto as pessoas são divididas em apenas duas classes de pessoas, ou duas categorias. O mundo não está dividido entre pretos e brancos, ou amarelos. O mundo não está dividido entre ricos e pobres. O mundo não está dividido entre letrados e analfabetos. Existem apenas duas classes de pessoas. Primeira, aqueles que se deixam controlar por sua natureza pecaminosa, que são os que andam segundo a carne. E segunda categoria, aqueles que seguem o Espírito Santo e são controlados pelo Espírito Santo, que são os que andam segundo o Espírito Santo e não segundo a carne. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é que depois da morte e da ressurreição de Cristo, existem apenas dois grandes campos de atuação da natureza humana. O primeiro é a carne e o segundo é o espírito. E aqui, espírito com E maiúsculo, porque se trata do Espírito Santo. E eu gostaria de dizer aos irmãos que é impossível viver nesses dois lugares ao mesmo tempo. Existe incompatibilidade absoluta. Não há possibilidade de ao mesmo tempo ou simultaneamente estar na carne e estar no espírito. O andar no espírito é absolutamente incompatível com o andar na carne. O que é triste, irmãos, é que a maioria das pessoas optam por viverem a sua vida segundo a carne. Alguns fazem isso conscientemente, porque querem viver a vida, querem ter mais flexibilidade consigo mesmo, e outros fazem isso inconscientemente. E meus queridos
Irmãos, isso pode ocorrer, inclusive, com relação a pessoas que já são crentes em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, o apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja que estava em Corinto, ele afirma para aqueles irmãos que até aquele momento ele tinha se dirigido a eles como crentes carnais, quando ele gostaria de se dirigir a eles como crentes espirituais. Porém, apesar deles terem aceito a fé em Cristo, o tempo tinha passado, eles tinham sido amamentados como um recém-nascido, porém, eles não cresceram e eles ainda precisavam da repetição das mesmas palavras iniciais. E no versículo 3 do capítulo 3, ele diz: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Eu creio que é o desejo de cada um de nós andar no Espírito. É o que nós queremos. Agora, queridos, para isso, nós temos que aprender a andar com pessoas espirituais. E a andar como pessoas espirituais. Se nós queremos que os milagres aconteçam em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas casas, em nossos ambientes, quem sabe, de trabalho, de comércio e até mesmo de saúde, nós temos que aprender a andar no Espírito. Eu pensei numa métrica, um medidor muito simples. Quando a pessoa está centrada na sua gratificação pessoal, ela quer satisfazer desejos e prazeres. Quando a pessoa faz da sua realização pessoal o centro da sua vida, isso é uma demonstração que a pessoa está vivendo na carne. Seja isso provisoriamente, ou seja ainda com ânimo definitivo, mas a pessoa optou para andar segundo a carne, com todas as manifestações de ambições da carne, de riquezas, de poder, de aplausos, de reconhecimento e de glória, e não segundo o Espírito. Eu gostaria de dizer assim, com o máximo respeito e com o máximo temor de Deus, que na maior parte do tempo, queridos irmãos, o nosso modo de ser, as nossas ações e até o nosso próprio humor estão fortemente fundamentados e baseados nas nossas circunstâncias. Circunstâncias que envolvem o desejo de ser e o desejo de ter. Nós vamos abrir isso um pouquinho mais adiante. Então, existem dois tipos diferentes de viver. Poderíamos chamar de tipo 1, o viver segundo o Espírito. E tipo 2, o viver ou o andar segundo a carne. Quando nós estamos vivendo segundo a carne, ou andando segundo a carne, ou vivendo para a carne, nós estamos vivendo para fora. Porque o Espírito é praticamente ignorado. E a alma, então,
se projeta para a carne. A carne, ela se robustece e ela atrai a alma. Quando nós falamos em alma, nós estamos falando em mente, em vontade e em emoções. Agora, quando nós estamos vivendo segundo o Espírito, ou para o Espírito, ao invés de viver para fora, nós estamos vivendo para dentro. Porque da mesma forma que o corpo é um invólucro da alma, dentro da alma está o Espírito. Então, quando nós vivemos segundo o Espírito, a alma se projeta para dentro, porque ela é atraída para o comando do Espírito Santo, que está dentro, que reside, que habita dentro do nosso espírito. Então, queridos irmãos, nesse caso, é o Espírito que comanda a alma, e não a carne que comanda a alma. Quando a pessoa vive segundo as circunstâncias da vida, se as coisas vão bem na sua vida, no seu caminho, se coisas boas estão acontecendo, a pessoa tem um bom dia, a pessoa vai bem, se as coisas estão acontecendo como ela gostaria, então ela está feliz, ela está olhando para o futuro, ela tem esperança. Porém, se as coisas não dão certo, se os planos carinhosamente elaborados, guardados, dão errado, falham, se as coisas não saem do modo como a pessoa desejava, então ela diz que não vai bem, ela diz que não teve um bom dia, ela perde a esperança. E, queridos irmãos, mesmo aqueles que são chamados crentes em Cristo, que diria, supostamente, não deveriam viver essa vida externa, esta vida para fora. Porém, ainda que não andemos permanentemente segundo a carne, muitas vezes nós os salvos, nós os remidos, nós temos sentimentos, sensações e expressões que não seriam próprias de quem está andando no Espírito e não segundo a carne. E às vezes, irmãos, até a nossa fé, nós colocamos a nossa fé fundamentada nas circunstâncias. E então nós perguntamos, por que Deus não respondeu a minha oração? Por que Deus não curou a minha doença? Por que Deus não fez com que eu fizesse esse negócio? Ou eu conseguisse esse emprego? Por que Deus não salvou o meu casamento? Por que Deus não fez essa pessoa parar de me irritar? Por que Deus não me fez sentir uma pessoa feliz? A verdade, irmãos, é que nós queremos ver Deus trabalhando em nossas circunstâncias, até mesmo quando nós tomamos decisões
que Deus não mandou, casamos com uma pessoa que Deus não mandou, compramos o que Deus não mandou, assumimos compromissos que Deus não mandou, e até mesmo quando nós fomos vencidos pela concupiscência da carne, com seus desejos, pela concupiscência dos olhos, com seus desejos, vi e gostei, estou apaixonado por esta pessoa, por esta casa, por este objeto, por este carro, estou apaixonado por esta roupa, concupiscência dos olhos, ou pela soberba da vida. Há pessoas que dizem que não aceitam certos acontecimentos na vida. Já vi muitas pessoas dando testemunho: olha, aconteceu isso, e eu disse, eu não aceito que isso, eu me revoltei. Há alguns ensinamentos e alguns testemunhos errôneos nesse sentido. E até mesmo quando a pessoa é vencida por um ou por dois destes, ou até pelos três juntos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e surgem consequências, porque pode ocorrer que a nossa fé se enfraqueça e nós começamos a nos perguntar: será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não se importa? Ou será que Deus não faz isso porque eu não tenho fé? Olha, queridos irmãos, esse tipo de pensamento, esse tipo de vida é exatamente o oposto da vida no Espírito. Porque a proposta aqui em Romanos é que os crentes, é que aqueles que se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo, não vivam mais de acordo com a carne, mas vivam de acordo com o Espírito. Então, aceitar a Cristo, tornar-se um crente na pessoa de Jesus Cristo, tornar-se um cristão, como diz as Escrituras, significa que o Espírito Santo se une ao seu Espírito, se conecta com o seu Espírito, para lhe dar uma nova dimensão de vida, um novo tipo de vida, um novo raciocínio, novos valores fundamentais para a sua vida. Isso significa que eu passo a viver para dentro. Eu gostaria que vocês, eu esqueci de passar essa frase, mas eu gostaria que vocês anotassem essa frase. Nós não vivemos pelo que vemos ou sentimos. Nós vivemos pela orientação da palavra de Deus e pela revelação do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo São Paulo, estando encarcerado, um pouco mais do que encarcerado, porque ele estava com seus pés presos por correntes, ele pôde escrever dizendo: alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Glória a Deus. Não são as circunstâncias que vão ditar o nosso estado de espírito, porque Jesus falou: eu vou colocar dentro de vocês uma alegria que ninguém pode tirar, uma alegria que nada pode tirar. Quando nós andamos segundo o Espírito, e não segundo a carne,
essa alegria perene está dentro de nós. Mesmo que seja nos momentos finais em que alguém vai matar o nosso próprio corpo. Então, queridos irmãos, nós não vivemos pelo que vemos ou pelo que sentimos. Nós vivemos pela orientação da palavra de Deus e pela revelação do Espírito Santo. Porque, irmãos, o nosso espírito, ele passa a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. E ele passa a ter uma soberania, ele passa a ter uma autoridade sobre a nossa alma. Amém, irmãos? Então as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles não são o resultado de algo que está fora. Eles são o resultado da salvação, da alegria, do poder e da comunhão com o Espírito Santo. Amém. Se vivemos no Espírito, ou andamos no Espírito, ou vivemos para o Espírito, nós estamos vivendo para dentro e não para fora. Porque quando o Espírito Santo se conecta com o espírito do homem, o nosso espírito passa a ter predominância, passa a ter soberania, passa a ter poder sobre a nossa alma e também sobre o nosso corpo. Então, queridos irmãos, essa é a proposta que nesta noite a palavra de Deus nos traz. Há um estudo, meus amados irmãos, de um pastor que viveu há muitos anos na China, o Atmani. E aí é um livro chamado O Homem Espiritual. Os irmãos que não conhecem esse livro, vou recomendar a leitura desse livro, O Homem Espiritual. Vocês podem colocar no Google O Homem Espiritual, PDF, que vocês vão encontrar uma versão em PDF desse livro. O Atmani, ele foi, diria assim, um expoente cristão na China pré-comunismo. E quando o comunismo foi implantado, ele sofreu diversas perseguições e passou 20 anos aprisionado, e mesmo estando em prisões, dentro de prisões, ele continuou escrevendo e trabalhando para o reino de Deus, e as suas ministrações, os seus textos, seus livros, foram traduzidos para diversos idiomas. E nesse livro que eu me reportei aos irmãos, O Homem Espiritual, ele diz que o espírito humano pode ser descrito em 3 partes, que não são únicas, mas são as principais. A consciência, que é a parte que nós sentimos culpa quando fazemos algo errado. Isso seja no meio das chamadas civilizações, isso seja nas selvas com os índios ou os mais distantes da chamada civilização ou da pregação cristã. A consciência, a intuição, que é um profundo conhecimento e compreensão, que é o tipo de saber que vai além do mero conhecimento intelectual, e a comunhão, que é o desejo de adorar e ter comunhão com Deus, que serão os temas, querendo Deus, da próxima quinta-feira. Então, queridos irmãos, quando o Espírito Santo, quando nós nos abrimos ao Espírito Santo, e o Espírito Santo entra no nosso espírito, como já disse aos irmãos, o nosso espírito, antes morto em delitos e pecados, o nosso espírito,
ele recebe vida, ele é vivificado e nós somos transformados. E através do Espírito Santo, conectado com o seu Espírito, em comunhão com o seu Espírito, você é orientado pelo Espírito Santo sobre o que você deve falar, sobre o que você deve fazer. O Espírito Santo te dá a direção a seguir. O Espírito Santo te orienta nas grandes questões da vida, mas também nas questões mais simples da vida. Há um texto em Isaías capítulo 30 e versículo 21 que diz: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Jeremias capítulo 7, versículo 23 diz: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Deus está falando: se você der ouvido à minha voz, eu serei o seu Deus, você será o meu povo, você vai andar por todo o caminho que eu vos mandar. Para quê? Para que você se vá bem. Queridos irmãos, há uma expressão na Bíblia que diz: de que se queixam os homens e também as mulheres? Queixem-se cada um dos seus próprios pecados. Porque Deus, Ele está com a sua voz bradando. E no livro de Provérbios diz que a sabedoria, ela está gritando nas ruas. Ela percorre todas as ruas. Ela percorre todas as praças. E o que nós precisamos para tomar somente decisões que vão nos levar para o bem? Precisamos ouvir ao Senhor e não ceder à tentação que vem da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Meus queridos e distintos irmãos, vamos pedir ao Espírito Santo que nos fortaleça nas nossas fraquezas, para que em momentos cruciais, em momentos que nós tenhamos que decidir, nós não sejamos levados pelo enganoso coração que há dentro de cada um de nós, e nós cedamos às pressões da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Porque há uma comunicação eficaz do Espírito Santo com o nosso espírito. Eu já falei para os irmãos várias vezes aqui que o crente tem o direito de esperar no Senhor. Não tem esse negócio de perder bênção. Olha, você tem que fazer isso daqui porque isso daqui é uma grande bênção para você. Se você não fizer esse negócio hoje, você vai perder essa bênção. Não. De acordo com a palavra de Deus, o que Deus estabeleceu como bênção, isso será alcançado. Não é que nós vamos alcançar essa bênção, é a bênção que vai nos alcançar. Quando Deus estabelece uma bênção para a nossa vida, nós podemos fugir daquela bênção, que aquela bênção, ela vai nos alcançar. É o que está escrito. Se você observar a palavra do Senhor,
Se você honrar os estatutos que Deus disse que hoje te dou, todas estas bênçãos te alcançarão. Esse alcançar, lá de Deuteronômio, é um alcançar com perseguições. Era o alcançar que o capataz saía no encalço do escravo fugitivo. Era o alcançar que a família saía em busca, a palavra é a mesma no original, em busca do homicida, para vingar o sangue do parente que havia sido assassinado por aquele homicida. Então, com um grau de perseguição intenso, Deus diz: as minhas bênçãos te alcançarão. Não aceite pressão. Você tem o direito de buscar a direção de Deus, a orientação do Espírito Santo. Você tem o direito de ficar em silêncio até que Deus fale. Não se deixe ser enganado pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Porque, irmãos, o Espírito Santo vai testificar ao nosso coração. O crente, ele não fica em dúvida. O crente tem uma certeza absoluta, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Isso nos leva também a um outro entendimento. Você não precisa ir atrás de um terceiro. Há muitos crentes que não querem fazer uma oração para Maria, a mãe de Jesus, mas querem buscar alguém para ser uma ponte entre ele e Deus. Ah, essa irmã, olha, Deus usa muito essa irmã. Sinceramente, é melhor fazer uma oração para a Virgem Maria. É melhor, porque a Virgem Maria está lá. Amém. Amém. O que a Bíblia diz em Romanos 8,16 é que o Espírito Santo testifica com o seu espírito. Espere o Espírito Santo falar com o seu espírito, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. E todo aquele que tem o Espírito Santo, ele ouve a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. E todo aquele que tem o Espírito Santo tem direção, porque ele ouve a voz dizendo: este é o caminho, andai nele, nem para a direita e nem para a esquerda. Ah, você não acredita em profecia? Acredito. A palavra de Deus diz: não desprezeis as profecias. Mas pode ficar no seu banco, pode ficar na sua casa. O dia que Deus tiver uma palavra profética para ser entregue a você, Deus pode fazer com que alguém saia de Campinas, vá até Indaiatuba. Deus pode fazer com que alguém saia de Fortaleza, vá até Jaguariúna. Deus pode fazer com que alguém venha do Japão para o Brasil, apenas para trazer uma palavra para você. Você não precisa dar um passo em busca de alguém que seja uma ligação, uma ponte entre você e o Pai. Você já tem a ponte, você já tem o caminho, você já tem a porta. Jesus disse: você pode ir ao Pai por meu intermédio. Então todo aquele que tem o Espírito de Cristo tem direção, tem futuro e tem esperança. Amém? Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, nós nos reunimos aqui para esta meditação na Tua Palavra,
para esse culto também de louvor, de adoração e de oração. A nossa primeira petição, nesta oração que faço juntamente com os meus irmãos e irmãs, aqui de Campinas e também aqueles de longe, é para pedir perdão ao Senhor. Porque muitas vezes nós tomamos decisões que foram motivadas pela concupiscência, pelos desejos da carne, pelos desejos dos olhos e pela soberba da vida. E nós queremos, Senhor, nos apresentar diante de Ti e dizer: Senhor, perdoa-nos, porque não devíamos ter feito assim. Nós não tivemos a paciência de esperar no Senhor, nós ficamos receosos e agimos precipitadamente. Mas o Senhor, que conhece os nossos corações, sabe que há dentro de nós um desejo de fidelidade, um desejo, Senhor, de Te seguir, um desejo, Senhor, de fazer tudo conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade, porque nós conhecemos e sabemos que a Tua vontade é perfeita, é boa, é agradável. Sabemos que o Senhor tem um plano perfeito para o nosso presente e um plano perfeito para o nosso futuro. Nós queremos pedir, Senhor, nesta noite, que o Senhor nos dê o necessário equilíbrio emocional. Queremos pedir que o Senhor nos dê a fé que vem de Deus, para que nós possamos esperar com paciência no Senhor, para que nós possamos deixar a impaciência de lado, vencer a impaciência, vencer a ansiedade, vencer o medo, vencer, Senhor, as pressões, sejam elas pressões de pessoas, sejam elas pressões emocionais ou até mesmo pressões espirituais, para que nós possamos vencer. Dá-nos a calma, dá-nos a paz, dá-nos, Senhor, sentimentos capazes, Senhor, de estarem subordinados à direção do Espírito Santo. Controle, Senhor, das nossas sensações. Dá-nos, Senhor, domínio próprio, como fruto do Espírito, como manifestação, como evidência de que nós estamos andando no Espírito e não segundo a carne. Nós queremos, Senhor, estar ouvindo esta voz que diz: este é o caminho, andai nele, sem que nós nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda. Dá-nos a sensibilidade, Senhor, de ouvir a Tua voz. Dá-nos a sensibilidade, Senhor, de seguir a direção que o Senhor nos dá. Porque o Senhor nos diz pela Tua palavra que chegará um momento que essa sensibilidade será tão grande que não haverá necessidade de voz. O Senhor nos guiará com os Teus olhos. Oh, aleluia, aleluia. Cremos verdadeiramente que o Espírito Santo está realizando esta obra tão perfeita e tão completa em nossas vidas. Ó Senhor, como Te agradecemos pela Tua paciência em sempre nos dirigir, mesmo quando nós saímos para o caminho, procurando, Senhor, um atalho, procurando, Senhor, uma variante, e nós nos machucamos. O Senhor nos traz de volta ao caminho e nos dá, Senhor, a direção, e cura as nossas feridas, e fortalece os nossos joelhos, e coloca os nossos pés na direção correta. Ó Senhor, por esses irmãos e irmãs que estão aqui, e por tantos outros que estão à distância, nós nos apresentamos diante de Ti, dizendo: Senhor, dirige-nos na Tua vontade perfeita, completa e agradável. Ainda que não entendamos a princípio, mas pela fé nós afirmamos a nossa submissão em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Glória a Deus. Deus tem uma direção, um futuro e uma esperança. Não deixe o inimigo te enganar, dizendo que você não tem futuro. Não deixa essa voz maligna continuar falando, dizendo que você não tem esperança. Você tem direção. Deus lhe dará toda a direção. O que você deve fazer, o passo que você deve dar, onde você deve parar. Espere no Senhor. É dele que vem a direção. Direção, diga comigo, direção, futuro e esperança. Amém. Alguém aqui que ainda não aceitou a Cristo e quer fazer a sua decisão nesta noite? Levante a sua mão em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Se você está conosco pela internet, fale com os nossos obreiros online, dizendo: eu quero aceitar a Cristo, ou eu quero voltar para a casa do Senhor. Pela internet nós já temos 4 pessoas neste dia. A Maria Rayane Silva Oliveira, de 29 anos, de Imperatriz, no estado do Maranhão. A Camila Alves, de 26 anos, de São Paulo, capital. A Bruna Rodrigues Oliveira, de 20 anos, de Sorocaba, São Paulo. E o Bruno César Abreu Santos, de 32 anos, de Salvador, no estado da Bahia. Pai, nós te agradecemos por estas vidas sensíveis ao teu convite, ao teu abraço, por essas vidas sensíveis, Senhor, à tua palavra, e que neste dia, Senhor, fizeram esta decisão, a mais importante de suas vidas. Nós estamos reunidos aqui e com irmãos à distância, como uma igreja. E como igreja, Senhor, nós proclamamos que essas pessoas estão perdoadas. Elas são recebidas no corpo de Cristo, batizadas pelo Espírito no corpo de Cristo. Em nome de Jesus, para um novo tempo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Recebam, irmãos, o abraço, o aconchego, o amparo, a comunhão dos santos e das santas que já estão no corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Amém.